Salmo 127, dos versos 3 até o verso de número 5. E o título da mensagem de hoje é Uma Missão Chamada Filhos. Nós vamos ler a partir do verso de número 3. Acompanhe comigo a leitura. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da sua palavra, mais uma vez, Pai. E nós estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Senhor, abra nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento, para que nós tenhamos condições, Pai, de enxergar todas as verdades contidas aqui na Tua palavra. E, Senhor, nos mude, Pai, nos transforme de dentro para fora. Nos ressignifique segundo a Tua vontade, pelo poder que há, Senhor, nas Escrituras. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder Te servir nessa igreja. Uma igreja bíblica, que procura compreender, entender e viver a Tua vontade. Nós Te agradecemos e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo de hoje, cada vez mais, é fissurado nos nossos filhos. Essa mensagem de hoje não é só para você que é pai, para você que é mãe, mas é para você que também é tio, para você que é tia, para você que é avô, para você que é avó, para você que é bisavô, bisavó. É uma mensagem muito importante de Deus para essa herança que Deus nos confia, que são os filhos. E filhos aqui, irmãos, eu não me refiro apenas às crianças, eu me refiro a todo aquele que é temente a Deus e que se considera um filho aos olhos de Deus, pela vontade do Senhor. E também com o seu relacionamento na vida comum do lar, com pai, com mãe, com avô, com avó. Essa mensagem é muito importante para nos direcionar como lidar com os nossos filhos. Cada vez mais a sociedade que eu e você vive, o que ela quer? Ela quer alcançar o coração e a mente dos nossos filhos, totalmente baseados na sabedoria humana, na sabedoria de homens, e desprezando totalmente o conhecimento que vem do alto, o conhecimento de Deus. Irmãos, existe uma palavra muito usada hoje em dia, que toda hora você vai ver em discussões pela televisão, na internet, até mesmo, irmãos, dentro das escolas a qual o meu e o seu filho frequenta, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, que é o termo chamado ideologia de gênero. Creio que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. Ideologia de gênero. Mas o que isso significa de fato? A ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros, na realidade, eles são construções sociais. Não é em si mesmo, mas eles podem ser construídos. Aliás, eles são construídos. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e o feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo, pela pessoa. Mas na prática, o que isso aqui quer dizer? Significa que o meu e o seu filho, sendo nascido homem, ele pode escolher não ser mais um homem. Se a sua filha é nascida mulher, pode com o passar do tempo querer deixar de ser mulher. Toda noite, quando você volta para sua casa depois do seu trabalho, e você liga a sua televisão, ou acessa a sua internet, mas principalmente a televisão,
num canal aí que, na minha opinião, se transformou num instrumento do inimigo para deturpar a estrutura da minha e da sua família. Esse canalzinho absurdamente e insistentemente exibe matérias e mais matérias em sua programação, onde o tema ideologia de gênero ocupa mais espaços que muitos assuntos sérios que acontecem no nosso país. Se você for falar de internet, então, do meu e do seu celular, Jesus amado, ele bombardeia eu e você, toda a nossa família, com essas ideias opositoras à vontade de Deus. Irmãos, a família, a instituição família, criada por Deus, ela está sob severo ataque. Os nossos filhos, sobrinhos, netos estão sob ataques. Cada vez mais eles colocam ideias na cabeça dos nossos filhos, de que não é você, pai, não é você, mãe, que tem que cuidar da educação deles. Não. No nosso contexto principalmente, cada vez mais o próprio Estado quer ter domínio sobre os nossos filhos, sobre a minha e a sua família. Porém, através da palavra de Deus, mais especificamente sobre esse salmo aqui de número 127, nós podemos analisar 4 expressões muito claras nesses versículos, que se relacionam com os nossos filhos. E quando eu me refiro a filhos, torno a dizer, não são somente as crianças não, mas os crescidos também. Por isso eu peço a você manter a sua Bíblia aberta, não fecha ela. E a primeira expressão está aqui: filhos é a herança de Deus. Lê novamente comigo a parte 2 do verso 3. Os filhos são herança do Senhor. Até aqui, parei. Meus irmãos, na Bíblia, a palavra herança quer dizer segurança, força, permanência. Em outras palavras, o que o salmista está querendo dizer é que os filhos são um presente de Deus. Um presente que Ele próprio concede às famílias, aos casais. Um presente para a própria preservação do legado familiar. É um presente de Deus que perpetua os valores dessa família, que dá descendência ao homem. A criança proporciona escrever a minha e a sua trajetória, irmãos. O legado na minha e na sua família ao longo da história. E a expressão número 2 que aparece aí, o filho, ele é recompensa. Recompensa. Leia comigo a segunda parte agora do verso 3. E o fruto do ventre é a sua recompensa. Irmãos, nós vivemos num mundo em que olhar para a herança tem a conotação apenas do quê? De bens materiais. Quando se pensa em herança, logo pensa no quê? No carro, na casa, nas joias, no dinheiro do banco. Esse é o conceito de herança desse mundo. Mas o que o salmista está dizendo é que os filhos, eles são herança incalculável. Herança de verdade para Deus são os filhos no nosso meio. São os nossos filhos. Os filhos, eles são um tesouro que não existe preço. Você quer um exemplo? Pergunta para um pai que é digno se ele trocaria o seu filho por uma montanha de dinheiro. Ele dirá: jamais eu farei isso. Quer outro? Pergunta para aqueles casais que não podem ter filhos, se eles não dariam tudo o que eles possuem para ter essa criança. Eles diriam sim, sim.
eu faria o que tivesse no meu alcance. Filhos são herança do Senhor, herança de Deus. Filhos são recompensas que Deus nos dá. Amém, igreja? Recompensas que Deus nos dá. E a expressão 3 está aqui. Os filhos, eles são como uma flecha. Olha que interessante. Leia comigo o versículo 4. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Meus irmãos, o que o texto quer nos dizer com isso aqui? Assim como a flecha é um instrumento de ataque e defesa de um guerreiro, e um guerreiro ele não pode reter as suas flechas. Os filhos são para a família igual a flechas, para ser lançadas, sabe onde? Na batalha desse mundo. Assim como um guerreiro, ele não desperdiça a sua flecha de qualquer jeito. Antes ele mira num alvo com precisão. Assim como um guerreiro lança as suas flechas, ele não faz isso ao léu, ao Deus dará. Os filhos devem ser cuidados em seu desenvolvimento para a batalha. Sabe qual que é a maior batalha que os filhos têm que ser preparados por mim e por você, pai? Proclamar o Evangelho de Cristo num mundo que é escravo de pecado. E a expressão número 4 está aqui. Os filhos são bênçãos na família. Leia comigo o versículo 5. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Meus irmãos, quando o salmista aqui diz, bem-aventurado é o homem que com eles enche a sua aljava, ele sugere a ideia de quão abençoado é aqueles que têm filhos. Aljava é uma espécie de bolsa, um suporte que fica atrás do arqueiro aqui, para transportar as flechas. O que o salmista está dizendo é que os filhos é o testemunho vivo de uma vida piedosa dos seus pais. O filho, ele vai atestar a integridade dos seus pais, ou a falta dela. Ele será suporte para os seus pais na velhice, quando a solidão chegar, muitas vezes, quando a depressão abater sobre os pais. Por isso a Bíblia nos diz, feliz é aquele que tem a sua aljava cheia de filhos. Filhos na Bíblia é sempre uma bênção de Deus. E aqui, irmãos, eu encorajo você, que não tem filho ainda, quando você casar, diante do Senhor, tenha, pois eles são uma bênção. Amém, igreja? Filhos, ele é a continuidade, é a perpetuação da família. Não só a família minha e sua, mas a de Cristo também, a da igreja. Mas aí você pode dizer assim para mim, olha pastor, olha, de verdade é muito bonito isso, mas eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu casei, mas eu não desejo ter filhos. Aí eu perguntaria para você, mas por quê, irmão? Por quê, irmã? Por que você não quer ter filhos? E talvez eu possa ter como resposta, ter filho é só sofrimento. Só sofrimento. Olha a sociedade que a gente vive aí, pastor. É tanta preocupação, é tanta dor de cabeça. Ou talvez eu possa ouvir, eu não quero ter filhos, pastor, porque eu quero priorizar a minha carreira profissional. Isso é muito usado. E os filhos, me perdoe, mas vai atrapalhar tudo. Vai virar um empecilho na minha vida. Eu não quero ter filhos porque eu não quero ter essa obrigação de ter que pastorear a vida dele. Não quero, eu quero viajar, pastor. Eu não quero ter filho porque o filho estraga o meu corpo. Muitas mulheres dizem isso.
Mas irmão, irmã, se você olhar para as Escrituras, você não encontrará nada que corrobore com isso. Apenas vai ficar evidente a motivação. E sabe como essa motivação é chamada pela Bíblia? Egoísmo. Egoísmo. Mas há sim situações legítimas para que uma pessoa opte por não ter filhos. Talvez uma situação genética que possa ocasionar filhos com problemas, constatado pela medicina. Ou pessoas que vivem em situações de risco real, risco de vida. Em países, por exemplo, que você está vivo um dia após o outro, é uma bênção de Deus. Mas na maioria dos casos, quem não quer ter filhos são tomados por motivações que a Bíblia chama de egoístas. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Não olha para mim. Eu estou apenas lendo o que Deus diz. Pois ter filhos é uma bênção concedida por Deus a mim e a você. Ter filhos é um privilégio. Um privilégio. Mas existe um problema. Um problema que pode transformar todo esse potencial, toda essa situação positiva, em uma situação, sim, adversa, muito negativa na minha e na sua vida. O problema é se você não entendeu o versículo número 1 do capítulo 127 que nós lemos. Vamos ver o que diz o verso número 1. Acompanhe comigo a leitura. Verso número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, sabe o que eu entendo desse texto aqui? Se o meu e o seu foco não for o temor do Senhor, não for glorificar a Deus, filho, na minha e na sua vida realmente pode ser um grande problema. Pode ser aquela flecha que você lançou, mas quando você menos espera, ela volta direto no meio da testa. Um problema, um problemão. Porque em tudo na minha e na sua vida, se o Senhor ele não for o construtor, se Ele não é o vigia da cidade, vai ser inútil nós montarmos sentinela, vai ser inútil nós ficarmos de guarda. Por isso o meu encorajamento é que você de fato se renda a Cristo Jesus e experimente, irmão, se você ainda não tem esse privilégio, ou se você vai casar ainda, filhos, é uma bênção na vida do casal. Mas não pensa que é fácil não. Está aqui um pai que pode falar por experiência própria. Como? Não é fácil. Existe um problema muito sério em relação aos nossos filhos, que eu e você precisamos compreender hoje, através da palavra de Deus. É que os nossos filhos também são pecadores, assim como eu e você. A criança, quando nasce, ela já nasce com o pecado dentro dela. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Nós tivemos homens sábios na história de Israel, que organizou o livro de Provérbios para mim e para você, do jeito que nós temos hoje. Nós temos como principal dele, o rei Salomão, filho de Davi. Provérbios é a observação de modo prático de como a verdadeira sabedoria age na vida de um homem, na vida de um jovem, na vida de uma jovem. Provérbios vai trabalhar vários temas, e um dos temas são os filhos, ou a criação de filhos. Provérbios 22:15, a primeira parte diz assim, presta atenção: a tolice está ligada ao coração da criança. Sabe o que isso significa, irmãos? É que as nossas crianças, elas nascem com uma natureza inclinada para o mal. Isso não quer dizer que dentro do coração da criança, sabe, imagina uma prateleira com um monte de compartimento, e ali naquele cantinho, tem que tomar cuidado com ele, porque é ali que está o problema. Não, não é isso. O que o texto nos diz é que o coração da criança ele é sufocado
sufocado com tendências pecaminosas desde o seu nascimento. E sabe por que isso aqui é muito importante? Porque pai e mãe, nós precisamos entender que os filhos, eles não são anjinhos, nunca foram. Filhos não são, como dizem aí, ser humaninhos inocentes, puros, neutros, como está na moda hoje em dia. O pensamento hoje em dia, da própria psicologia e da pedagogia, diz que as crianças, elas são essencialmente boas. O mundo que nós vivemos vai dizer que no mínimo, o meu e o seu filho, ele é neutro. As nossas crianças são neutras. E que dentro existe uma espécie de guia. E que nós temos que saber lidar com essa guia. E que a criança naturalmente através, vou abrir aspas aqui, facilitadores. Porque agora professor deixou de ser professor. Eles chamam do quê? De facilitadores. E que através deles, naturalmente, essa criança que é boazinha, essa criança que é neutra, ela vai o quê? Se desenvolver plenamente. E nós, o que nós fazemos? Os facilitadores, nós temos que facilitar isso para ela. Meus irmãos, pai e mãe, à luz de Provérbios 22:15, isso é uma mentira. Mentira. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 15:19, presta atenção. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. E Jesus está falando do coração do ser humano. E isso envolve também o meu e o seu filho, a minha e a sua filha. Uma criança pequena, quando você está segurando ela no colo, sabe? Ah, irmã, nossa, que lindo o seu filho, a sua filhinha. E você vai lá e pega ela no colo. Aí ela olha para você, olha para o seu braço, o relógio lá lindo e maravilhoso. E ela quer pegar o seu relógio de todo jeito. E você gentilmente fala, não, e tira a mãozinha dela. Dali a pouco ela vem e pega de novo no seu braço e vai pegar o relógio e você diz, não amorzinho, não faz isso não. Aí de novo ela vem para pegar seu relógio e diz, larga meu relógio. Meus irmãos, se essa criança tivesse 18 anos de idade, mas com a compreensão do bebê, ela arrancaria o meu e o seu braço para ter esse relógio. Porque o coração dela é egoísta, pecaminoso. Ele quer satisfazer o desejo que está lá dentro dele. Nada mais importa. Sabe o que é isso, irmão? O reflexo disso é a imagem decaída do ser humano. A Bíblia nos diz que nós somos a imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado corrompeu absolutamente tudo. E isso também é com os nossos filhos, com os nossos netos, bisnetos, sobrinhos. E precisamos entender isso, irmãos. Todo filho, mais cedo ou mais tarde, revelará a sua relação com a insensatez e com a vida de pecado. É questão de tempo. Talvez você pode estar pensando assim, mas pastor, mas por que isso é importante? Que importância tem nisso? Porque entender a essência de um filho o levará a entender que a esse filho, ele precisa de redenção, ele precisa de correção, e ele precisa de disciplina. Seja na idade que for, criança ou marmanjo barbado, morando com você ou já na sua casa própria. E é por isso que depois de dizer que o filho é um presente de Deus, de dizer que o filho é um pecador, eu quero dizer, meu irmão, para você essa noite, que filho, ele precisa sim de disciplina. O filho precisa de disciplina, dada pelo pai, dada pela mãe. Olha o que a segunda parte de Provérbios 22:15 diz. Mas a vara da correção a livrará
dela. A vara da correção. O que esse texto está ensinando para mim, para você, pai e mãe? É que pais precisam corrigir os seus filhos. Os filhos têm que ser corrigidos pelo pai e pela mãe. Pais precisam ensinar seu filho a crescer no caminho correto. Porque essa malícia, essa insensatez no coração dela, irmãos, isso não vai embora com o tempo. Como todo mundo aí acha. Não, ele é pequenininho, isso aí passa. Não passa, irmão. A tendência é aumentar cada dia. Não pense você que só bons conselhos, boas palavras, boas conversas vai resolver. Mas pastor, ele é criança, depois isso vai passar. Não passa, não passa e vai se agravar. Faça um teste. Pega seu filho e tranca ele num quarto por 10 anos ali. Óbvio, ninguém vai fazer isso, né? Isso é uma hipérbole que eu estou usando aqui para a gente entender. Mas tranque o seu filho num quarto ali por 10 anos. Dê somente comida e o que ele precisa para sobreviver. Depois de 10 anos, abra a porta desse quarto. Sabe o que você vai encontrar ali? Um monstro social. Um monstro social. Alguém que não tem limite algum. Alguém que não tem regras. Simplesmente uma abominação para a própria sociedade que você vivemos. Eu e a minha esposa, nós temos uma amiga no Japão que conviveu com a gente durante algum tempo lá. E ela não serve a Deus, pelo contrário. Mas ela nos disse um negócio que mexeu muito comigo e com a minha esposa. Ela disse assim: filhos, não basta você, pai e mãe, amar e a sociedade inteira odiar. Não basta. Irmãos, ela tem razão. Ela tem razão. Os filhos precisam ser corrigidos. Filhos, netos, sobrinhos. A Bíblia é muito clara com esse assunto. Mas o que precisamos entender é que a disciplina física, a palmada, o puxão de orelha, se não vier com uma instrução verbal, uma instrução bíblica do Evangelho, jamais surtirá o efeito desejado. Jamais. Vamos exercitar aqui a mente. Imagina comigo, você está indo lá na estrada e você foi parado por um policial rodoviário. A polícia chegou, encosta aí. E você está tranquilo, porque você é um crente em Cristo Jesus e está tudo certo com os documentos, está tudo certo com os impostos, está tudo certo com o carro, está tudo certo. E você vai, para, e o policial chega e fala: desce do carro agora. Você, da sua segurança, você já vai olhar: meu Deus, o que está? Sabe que eu tenho uma calibre 12 dentro do meu carro, eu não sei? Você vai começar a ficar preocupado. Ele desce do carro agora. A hora que você desce, mão para trás, já pega a algema, manda te prender, te envia para a delegacia. E lá você ouve assim: 6 meses de prisão, ou você paga para nós aqui uma fiança de 30 mil reais. Aí você está liberado. Senão são 6 meses de cana. Aí você pergunta: mas o que eu fiz? Não interessa o que você fez. Fiança, 30 pila aqui na minha mão, ou 6 meses de prisão. Você escolhe. E você insiste: mas o que eu fiz? O que eu fiz? Não interessa. Fiança ou prisão, você escolhe. Meus irmãos, o que você acha que acontecerá comigo e com você, se de fato isso acontecesse? Nós vamos refletir em qual regra nós transgredimos? Você vai parar e vai ficar: meu Deus, aonde foi que eu errei? Ou simplesmente eu e você ficaremos revoltados com esse policial? Diz para mim. Revoltado com o sistema todo a qual esse policial está incluso. É óbvio que a gente se revoltará contra ele e contra as ordenanças. E eu não entendo por que estou apanhando agora. Era dinheiro, o prisão, agora estão me batendo em mim. Eu não entendo porque estou apanhando, eu não entendo porque eu estou pagando.
Pois é, irmãos, o mesmo acontece com o meu e com o seu filho. A Bíblia diz que nós devemos corrigi-los, confrontá-los, usar a vara da disciplina, se necessário. Mas isso tem que vir junto com a explicação do porquê isso está acontecendo com ele. Explicar com amor, não com raiva, à luz do Evangelho. Se não em seu filho, sabe o que vai acontecer? Você vai provocar somente a ira. Criança precisa de disciplina. Disciplina com amor. É isso que significa a vara na Bíblia. Nós temos um irmão em Tupã, um irmão muito querido por mim e pela minha família, que uma vez deu um testemunho de uma correção que ele deu ao filho. O filho chegou na escola e olha que eles têm, Deus abençoa muito eles financeiramente, muito, mas muito mesmo. Aí o filho na escola começou a abrir o armário dos amigos, aí achou de um amigo, um colega dele, um Gatorade, tomou todo o Gatorade e colocou tampadinho, bonitinho de volta no armário do amigo. E óbvio, gerou problemas, chegou até a direção da escola e o pai foi chamado na escola. Por que você fez isso, filho? Ah não, pai, que eu estava com vontade, e ele nem gosta disso mesmo. Mas não era dele. Resolveu-se o problema, o pai foi lá, comprou outro Gatorade, deu para a criança. O filho foi para casa, passou um tempo o pai refletindo, meditando na palavra de Deus. Aí o pai chama o filho para conversar. Filho, você sabe que aquilo foi errado que você fez. Ela falou, sei, pai. Então você entende que você pecou contra Deus? Sim, pai, hoje eu entendo. Então tá bom, graças a Deus por isso. E tirou a cinta, dobrou e deu 2, 3 lambadas nas pernas do filho, apesar do filho ter reconhecido o erro. E o filho, mas por que eu estou apanhando, pai? É para você entender que toda vez que você pecar vai haver consequência. Vai haver consequência. E muitas vezes será muito dura. Meus irmãos, o ideal é que à medida que os nossos filhos vão crescendo, amadurecendo, o uso da disciplina física, isso tem que vir diminuindo como um recurso. E o uso da palavra de Deus deve ir aumentando cada vez mais, à medida que eles vão entendendo. Nossos filhos precisam aprender com a Bíblia. Amém, pai? Amém, mãe? Sabe o que significa isso na Bíblia? Discipulado. Nossas crianças precisam ser discipuladas. Mas além disso, elas precisam de exemplo dentro de casa. Ela precisa de exemplo da forma como você, marido, conduz a sua esposa. Dentro do seu casamento, dentro do seu lar. Como você, mãe, se comporta na sociedade que nós vivemos. Ela precisa de exemplo de você, líder, dentro da igreja, como você se comporta nos corredores, como você leva a sua vida, seja em qual área for, em casa, igreja ou sociedade. Disciplinar o filho na Bíblia é pegar pela mão, é instruir ele. Amém, igreja? Instruir ele. Provérbios 22:6, presta atenção. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O que significa instruir a criança no caminho que ela deva andar? Será que é para ela ser um bom profissional? Tem pai que acha isso. Não mede esforço. Para a faculdade do filho, das tripas corações, dá tudo o que necessita para ele ser o melhor profissional que ele quis ser, estudar. Tudo isso para quê? Para ganhar muito dinheiro. O pai e a mãe não teve condições, mas você vai ter. O pai e a mãe vai se matar, mas você vai ter. E você vai ser muito rico. Mas para quê? Para ser uma pessoa importante na sociedade. Uma pessoa influente no meio que nós vivemos. Meus irmãos, Provérbios vai nos dizer que nós devemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e com temor a Deus. Sabe por quê? Porque dessa maneira ele vai ser o que quiser.
mas com a graça de Deus sobre ele. Poderá ser um médico, poderá ser um gari, mas ambos para a honra e para a glória de Deus. Amém, igreja? Para a honra e para a glória de Deus. Dessa maneira, todas as veredas, todos os seus caminhos, à medida que ele cresce, que ele caminha, que ele segue, vão ser endireitados por Deus. Ensinar o que é certo, o que é errado, no sentido espiritual, de modo que agrada a Deus, é responsabilidade minha e sua, pai. Minha e sua, mãe. Não é da escola. Muito menos da igreja. Que dirá do governo. É minha e sua, pai. Responsabilidade minha e sua. Nós temos que pegar na mão dos nossos filhos e conduzir eles no temor do Senhor. Você pode conduzir o seu filho no caminho segundo as suas aptidões? É óbvio que pode. A sua desenvoltura, o seu interesse, desde que seja lícito aos olhos de Deus. Mas acima de tudo, se você não fizer isso, não criar o seu filho com relacionamento com Cristo Jesus e dar tudo que esse mundo oferece para ele, de sobra, infelizmente a Bíblia diz que esse pai, essa mãe, falhou feio. É no caminho que ela deve andar, e não no caminho que eu quero que ele ande. O que dirá o caminho que o mundo diz para ele andar? E essa expressão, e o mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro de princípios, e não um livro de promessa. Isso significa, se ensinarmos os nossos filhos nos princípios da palavra de Deus, significa que mesmo sendo adulto, eles não desviará desses princípios, dos princípios. Mas Provérbios não promete que se criarmos os nossos filhos de qualquer jeito, isso aqui vai alcançar. Não, irmãos. Nesse processo tem a minha e a sua parte. E mesmo fazendo tudo isso, não é garantias que o filho vai continuar nos caminhos do Senhor. Porque existe um fator nisso, que é o coração pecaminoso dele. Mas independente disso, a obrigação do pai e a mãe tem que ter sido feita. Esse é o meu e o seu papel como pai, como mãe. E é de extrema importância na vida do filho. Enquanto esse mundo aí está enfiando goela abaixo essa ideologia de gênero, enquanto a escola, a faculdade vai tentar interferir na educação do meu e do seu filho, muitas vezes até o governo quer dizer o que o seu filho é ou deixa de ser. Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de pegar na mão do seu filho e ensinar ele de acordo com a palavra de Deus. Amém, igreja? De acordo com a palavra de Deus. E sobretudo, seu filho precisa compreender o Evangelho. Olha o que Timóteo, 2 Timóteo 3,15 diz. Paulo falando a Timóteo: pois desde a infância, Timóteo, você sabes as sagradas letras, as escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Paulo escreve para Timóteo, a igreja era perseguida. Roma queria acabar, trucidar com os cristãos. A deturpação moral naquela época era imensa, avassaladora. E Paulo quer dizer a Timóteo que ele deve continuar firme na palavra de Deus. E que desde criança, o objetivo da palavra de Deus na vida de Timóteo era um só: apontar para o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Jesus morreu naquela cruz, pelo meu, pelo seu e pelo pecado dele também. Que se dependesse somente de nós, nós jamais conseguiríamos agradar a Deus. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus, ele é muito alto, inatingível por mim e por você. É o nosso dever ensinar aos nossos filhos.
que a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas foi tanta, mas tanta, ao ponto do Senhor sacrificar o seu Filho amado, a nos redimir da situação pecaminosa que nós já viemos desde quando nascemos, e se agravou com o passar do tempo. Que mesmo sabendo de todas as nossas transgressões, mesmo assim, apesar de mim e de você, Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, os filhos têm que entender isso. Que nós devemos depender, única e exclusivamente, primariamente, da graça de Deus, em tudo que nós vamos fazer. Mas em tudo isso, nossos filhos têm que ver refletido. Sabe onde, irmão? Sabe onde? Não é no pastor, não é no irmão piedoso da igreja. É na minha e na sua vida. Na vida do pai e na vida da mãe. Dificilmente os filhos seguirão, se o pai e a mãe não exemplificam. Pai, presta atenção. Você, pai, você é o exemplo que o teu filho precisa. Você, mãe, é o espelho que o seu filho está vendo todo dia. Portanto, sejam sábios. Vivam de acordo com a palavra de Deus. Vivam de acordo com o que Cristo ensinou. Que a minha e a sua família, alicerçada na fé e na graça de Deus, fará da minha e da sua história, pai e mãe, que se perpetue por gerações, como pais, como avós, como bisavós, que amaram o Senhor de todo o coração. Amém, igreja? Isso impacta a vida do filho. Criar filhos é um desafio, mas é um privilégio, dado a mim e a você, diretamente pelas mãos do Senhor. Mas o meio, o seu filho, também foi feito do mesmo barro que eu e você. E precisamos entender que eles também precisam desesperadamente de Cristo Jesus. Mas pastor, o meu filho, ele tem 50 anos de idade. Não interessa. Você, pai, você, mãe, a prerrogativa dada por Deus é de cuidar do seu filho enquanto Deus te deixar com vida nessa terra. A semente do evangelho tem que ser plantada dentro desse coração. Porém, o preparar do solo não é meu e não é seu, não é nossa prerrogativa, é de Deus. A minha e a sua função é lançar a semente e orar. Orar muito a Deus, para que no tempo certo essa árvore dê frutos. Muitas vezes eu e você não vamos nem ver isso, porque Deus nos chamará primeiro. Mas se for a vontade de Deus alcançar a vida do seu filho e da sua filha, para essa semente germinar, ela tem que estar lá. E isso sim é prerrogativa minha e sua. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. A você, pai, a você, mãe, que tem filhos pequenos. A você, pai, você, mãe, que já tem filhos não tão pequenos assim. A você que é vovô, a você que é vovó. A você que é tia, que é tio, que se relaciona com os mais novos. Instrua no caminho que ele deve andar, segundo a vontade de Deus. E clame ao Senhor, para que Ele o alcance, assim como foi alcançado a minha e a sua vida. Amém, igreja? Filho é minha e sua responsabilidade. É uma bênção de Deus. Mas a criação do filho tem que ser de total dependência do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça.